Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração, um momento para nós clamarmos ao nosso Deus, buscarmos a sua presença. Hoje a nossa oração estará baseada no Salmo capítulo de número 5. Nós estaremos orando com base nesse salmo e também compartilhamos a porção da palavra de hoje com base nesse salmo. Você será muito edificado, abençoado, abençoada. A sua fé vai crescer em Cristo Jesus e você vai experimentar coisas grandes da parte de Deus se você aplicar o ensino da palavra no seu coração, na sua vida e orar de acordo com a palavra de Deus. Mas antes de nós estarmos orando e clamando ao Senhor, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Deste modo você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com todos os seus contatos, todos os seus amigos, para abençoar o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos então ao texto sagrado, Salmo capítulo número 5, versículo 1, diz assim: Dá ouvidos, Senhor, a minhas palavras e acode ao meu gemido. Então o salmista Davi, ele começa a sua oração aqui nesse salmo, pedindo a Deus que desse ouvidos ao seu clamor, à sua oração, né? Que acudisse ao seu gemido, ou seja, que o Senhor pudesse atentar para o seu sofrimento, para a sua dor. É o clamor daquele que está em aflição, que está com seu coração aflito, que está em algum tipo de sofrimento, de provação, de angústia, de adversidade. Ele clama a Deus, né, pedindo a Deus que ouça a sua oração, que ouça a sua súplica, né? E é muito importante que nós entendamos que na Nova Aliança, no Novo Testamento, todos aqueles que estão em Cristo, vivendo de conformidade à palavra do Senhor, têm essa convicção de que as suas orações são ouvidas por Deus quando são feitas de acordo com a vontade de Deus. Toda oração que é feita de acordo com a vontade de Deus, ela é ouvida por Deus e ela tem respostas de Deus. E talvez você pergunte, mas como então eu vou orar de acordo com a vontade de Deus? Como eu posso descobrir a vontade de Deus para que eu possa orar de acordo com a vontade de Deus? Uma das formas muito práticas de você fazer isso é você examinar as Escrituras Sagradas diariamente, porque as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, revela a vontade de Deus, revela os pensamentos de Deus, né? Os pensamentos de Deus são expressos por meio da sua palavra, assim como os nossos pensamentos são expressos também por nossas palavras, né? Jesus disse que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, quando você fala, quando você verbaliza, você está externalizando aquilo que está em seu interior, seus pensamentos, aquilo que está no seu coração. Da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus, é a expressão dos pensamentos de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu examino a palavra de Deus, eu estou me apropriando do conhecimento da vontade de Deus, da revelação da vontade, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para a minha vida e para a minha família, né? Então, é muito importante que nós criemos o hábito de meditar na palavra de Deus diariamente. Outra forma de saber a vontade de Deus, quando é coisas específicas, muito específicas, é orando, pedindo a Deus que nos guie na sua vontade, que nos direcione na sua vontade. Mas é muito importante que nós sempre oremos, sempre busquemos orar de acordo com a vontade de Deus. E quando nós oramos a palavra, nós já estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Por isso o salmista ele diz, no versículo 1, dá ouvidos às minhas palavras e acode ao meu gemido. É muito importante que as nossas orações sejam ouvidas, caso contrário, serão apenas palavras emitidas ao vento. Por isso é importante que nós oremos de acordo com a vontade de Deus. No versículo 2 ele diz: Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. Então ele reconhece o Senhor como seu Rei e o seu Deus, né? Então esse também é um reconhecimento de todo aquele que creu em Jesus Cristo, todo aquele que depositou a sua fé em Jesus, reconhece-o como seu Rei e seu Deus, né? Assim como Tomé, quando tocou nas mãos de Jesus, né, nas feridas de Jesus, ele disse: Rei meu e Deus meu Senhor e meu Deus, né? Nós também reconhecemos meu Rei, meu Senhor e meu Deus. É o reconhecimento de que nós estamos clamando ao nosso Rei,
ao Rei do Universo e ao Rei da nossa própria vida e também ao nosso Deus. Ele mais uma vez clama para que o Senhor pudesse ouvir a sua oração, o seu clamor. E aí no versículo 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então o salmista ele tinha o hábito de logo nas primeiras horas do dia apresentar a Deus a sua oração, apresentar a Deus o seu clamor. De logo cedinho ele está orando, buscando a presença de Deus. Ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então ele cedinho ele ia e ele estava ali apresentando o seu clamor diante do Senhor, bem cedinho. Esse também era o hábito de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha um hábito de acordar bem cedo, ainda de madrugada, e ele ia para um lugar reservado, ele ia para um lugar à parte, para estar orando, para estar falando com Deus, no silêncio, né? No lugar tranquilo, no lugar reservado. Esse era o hábito de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 1, versículo 35. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nós temos lá essa descrição de Jesus acordando cedinho para ir para um lugar reservado, um lugar solitário, para estar a sós com o Pai, para estar orando, buscando a presença do Pai. O salmista também revela aqui no versículo 3 que ele tinha esse mesmo hábito de apresentar a Deus a sua oração bem cedo. E nós também precisamos fazer o mesmo, né? Quando nós acordarmos, nós precisamos criar esse hábito de a primeira coisa que a gente fazer é a gente orar, a gente apresentar a Deus a nossa súplica, ainda que seja uma oração rápida, curta, né? Ainda que seja uma oração bem pequenininha, de 5 minutos, de 3 minutos, não é? A gente criar esse hábito de acordar e falar com Deus logo nos primeiros minutos, né? Agradecendo a Deus pela noite que Ele nos concedeu, apresentando a Ele o nosso clamor, o nosso pedido, consagrando o nosso dia ao Senhor, agradecendo pelas suas bênçãos, tendo já comunhão com Deus logo ao acordar. Nós também precisamos ter essa prática, isso é muito bom, muito importante para a nossa vida. Ele diz que apresentava a sua oração e ele ficava esperando, né? Esperar em Deus não significa passividade, mas significa esperar a resposta do Senhor enquanto você trabalha, enquanto você faz qualquer outra coisa, mas você está ali esperando, com seu coração vigilante, com seus ouvidos apercebidos a respostas de Deus, as respostas espirituais que Deus tem para a sua vida. No verso 4 ele diz então: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, nesse texto, agora do versículo 4 até o versículo 7, ele expressa na sua oração, de certo modo, o caráter de Deus, né? Ele revela como Deus é justo, ele não se agrada com a iniquidade, ele não habita com o mal, né? Ou seja, Deus é um Deus bom, é um Deus santo, ele é o Deus santo, é o Deus bom, né? Ele não tolera os arrogantes, os orgulhosos, aqueles que agem de modo independente dele, aqueles que não buscam a sua presença, que não buscam a sua vontade, que se acham deuses da sua própria vida. O Senhor não tolera estes. O Senhor aborrece aqueles que praticam iniquidade. Então, ele vai mostrando aqui, descrevendo o caráter justo de Deus, o caráter santo de Deus, né? Os atributos de Deus. E a gente precisa crer que o nosso Deus é exatamente esse Deus descrito aqui no Salmo de número 5, né? O Deus todo-poderoso, o Deus maravilhoso, misericordioso, mas também um Deus justo, o Deus que não tolera a iniquidade, né? O Deus que não tolera a prática do mal. E ele fala que o Senhor abomina ao sanguinário, o Senhor não tolera a prática de crimes, principalmente cometido contra pessoas inocentes, não tolera a fraude, né? Então tudo isso faz parte desse caráter de Deus. Verso 7 então diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então ele agora faz o contraste, né, daqueles que não temem ao Senhor, que não honram o Senhor, para a sua própria vida, temendo ao Senhor. Ele diz: pela riqueza da sua misericórdia entrarei na tua casa. Então ele reconhecia que ele estava em comunhão com Deus, que ele poderia entrar na casa de Deus para orar. Não era porque ele era bom ou perfeito ou justo em si mesmo, mas por causa da riqueza da misericórdia do Senhor. Então ele expressa aqui humildade. E esse é um segredo para que nós possamos ter as nossas orações ouvidas. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor.
Nós vamos diante do Senhor em oração, não porque somos santos em nós mesmos, perfeitos, bons em nós mesmos, não. É pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor. Assim como o salmista Davi expressa isso aqui, nós precisamos ter essa consciência. Nós só podemos estar de pé na presença de Deus pela misericórdia do Senhor demonstrada para conosco. Versículo 8 ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Então olha o que ele está dizendo aqui, né? Guia-me pela tua justiça. Ele está pedindo a direção de Deus, ele está pedindo que o Senhor o conduza, que o Senhor o guie, que o Senhor não permita que ele tome decisões por conta própria, decisões precipitadas, decisões equivocadas. Nós precisamos orar diariamente para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos dê diretrizes, orientação para cada área da nossa vida, para que o Senhor não permita que nós tomemos decisões que são precipitadas e equivocadas, que são decisões que podem lá na frente trazer o mal para a nossa própria vida. A Bíblia nos ensina que há caminhos que parecem bons para o homem, mas o fim deles é caminhos de morte. Existem caminhos que parecem bons, mas o fim leva à morte. Por isso a gente nunca pode julgar pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria inteligência, mas nós precisamos da direção de Deus, do discernimento que o Espírito Santo nos dá, e nós precisamos da sabedoria que só o Senhor pode trazer a nós. Então, como salmista, nós precisamos orar para que o Senhor também nos conduza, nos guie, nos direcione. Ele continua no versículo 9: Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Aí ele diz no versículo 10: Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Então aqui ele está descrevendo mais uma vez os ímpios, que são aqueles que não temem a Deus, que são aqueles que se rebelam contra Deus, que são aqueles que se insurgem contra o Senhor. Então ele está falando da característica deles, né? Uma das coisas é que eles não têm sinceridade nos seus lábios. O ímpio não é sincero nos seus lábios. Eles podem até lisonjear com as suas palavras, fazer elogios, mas são elogios que não têm sinceridade. Porque no íntimo do ímpio, no interior do ímpio, o que ele diz aqui é que há apenas crimes, maldade, né? A sua garganta é sepulcro aberto. Com a língua eles lisonjeiam, eles fazem elogios, mas no interior deles eles tramam o mal. Esses são os ímpios, né? Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não recorrem ao Senhor. E aí o salmista ora então por essa justiça divina. E no versículo 11 ele diz: Mas regozijem-se em ti todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Aqui no verso 11 ele faz o contraste com aqueles que são os justos, né, em relação aos ímpios. Então, os justos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que recorrem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles se regozijam, né, na presença de Deus. Então, regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Por que que o justo se alegra? Por que que você se alegra? Apesar das lutas, das adversidades, porque você confia no Senhor e você sabe que o Senhor te defenderá. É o Senhor que vai defender você, é o Senhor que vai defender a sua causa, é o Senhor que vai defender você diante do tribunal. Quando você estabelece a sua confiança no Senhor, você pode ter a convicção que o Senhor te defende e que o Senhor Jesus, como diz lá 1 João capítulo 2, versículo 1, torna-se o seu advogado fiel. E o versículo 12, para terminar, diz: Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Quem é justo? Justo é aquele que confiou no Senhor Jesus Cristo, justo é aquele que pelo Senhor Jesus Cristo foi justificado pela fé. Justo é aquele que creu, confiou. Justo não é a pessoa que é perfeita. Na Bíblia, justo é aquele que depositou a sua confiança no Senhor e que é justificado pela fé. Esse, diz a Bíblia, será abençoado pelo Senhor. Você colocou a sua confiança no Senhor, você fez do Senhor a sua porção, você fez do Senhor a sua fonte de paz, de alegria, de contentamento, de satisfação, você fez do Senhor a sua fonte de provisão, você fez do Senhor o seu socorro bem presente, a sua confiança está
depositada exclusivamente no Senhor, a promessa de Deus para a sua vida é: você será abençoado. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te render graças nesse instante. Muito obrigado pela tua palavra, a palavra que teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração nesta hora. Muito obrigado porque o Senhor cuida dos teus filhos. Muito obrigado, Pai, porque independente das circunstâncias, das adversidades e das lutas, o Senhor está conosco, o Senhor está com o teu povo, Senhor. Pai, assim como o salmista orava clamando pelo socorro do Senhor, nós clamamos pelo teu socorro. Pai, nós clamamos e te pedimos, venha ao encontro do teu povo, aqueles que estão aflitos, meu Pai, aqueles que estão gemendo de dor, de sofrimento, de angústia. Pai, eu te peço, traz alívio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz o teu alívio, traz o teu alento, Pai. Traz o teu socorro bem presente, meu Deus. Pai, eu oro pedindo ao Senhor, derrama a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Abençoa o lar, abençoa a família, Pai. Abençoa o casamento, em nome de Jesus Cristo. Sustenta, restaura, em nome de Jesus. Toma os filhos nas tuas mãos. Esta mãe, este pai que ora pelos seus filhos, que ora pela cura dos filhos, que ora pela libertação dos filhos, que talvez está, meu Deus, presa a algum vício de drogas, de álcool. Pai, eu te peço, quebra cadeias espirituais nesse instante, quebra cadeias de drogas, quebra cadeias de vícios, Pai, quebra cadeias, meu Deus, de maldições hereditárias, traz libertação para esta pessoa, em nome de Jesus. Livra do homem mau, livra do homem perverso, do homem cruel, livra do sanguinário, meu Pai, em nome de Jesus. Livra, meu Deus, da mulher má, da mulher sedutora, daquela que lisonjeia com palavras, mas no coração há intentos malignos. Eu te peço, livra o teu povo, Pai, dá ao teu povo discernimento espiritual, dá ao teu povo sabedoria, dá ao teu povo graça para vencer toda batalha e toda tentação. Eu quero, em nome de Jesus, declarar a bênção do Senhor sobre os teus filhos, Pai, em cada área das suas vidas, que eles sejam poderosamente abençoados, no nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te dê a bênção dele em cada área da sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa palavra de oração para abençoar outras pessoas. Shalom, shalom, graça e paz.